Sabemos que na história bíblica, analisando tudo, nós sabemos que Deus ele sempre quis estar próximo do povo. Ele sempre quis. Desde o princípio, olhando ali no Éden, né? Adão e Eva, eles recebiam visitação de Deus, né? Olhando também ali um pouco mais para frente, ali o povo de Israel no deserto, aquela tenda teve que ser construída, para Deus se manifestar no meio do povo. Nós percebemos que depois disso também passou para o templo de Salomão. E são muitos relatos de Deus se fazendo presente no meio do povo. Um Deus que gosta, que tem prazer em se manifestar, né, no meio do povo, né? E a gente olha também para o exemplo de Jesus na Bíblia, né? Quando Jesus ele frequentava bastante a igreja, né? Sabemos que aos sábados ele ia para a igreja. Olhando também para o apóstolo Paulo, também era um homem que também ia muito para a igreja. Então, é vontade de Deus se manifestar, e de que seu povo vá até ele, a um local específico, né, para o adorar, para louvar, né, o nome dele, para se aproximar, para se fortalecerem juntos, né? E queridos irmãos, eu queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em Atos 2, 45 e 46. Atos 2, versículo 45 e 46. A gente vê aqui o relato aqui falando sobre os cristãos convertidos. Aqui no verso 45 vem dizendo: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então a gente vê aqui um exemplo de como deve ver o povo de Deus. A gente vê uma união muito grande, né, entre esses cristãos. Aqui a gente vê que eles frequentavam a igreja, eles estavam unidos, né, eles comiam juntos, eles ajudavam uns aos outros quando um passava necessidade. Aqui diz que eles vendiam, né, propriedades. É uma família unida, uma família que se ama. E essa é a vontade de Deus no passado e continua sendo a vontade de Deus para o seu povo hoje, né? Que estejam unidos, vivendo com o mesmo propósito, objetivo, cada um com as suas diferenças, né? Mas estando juntos. Agora vamos abrir em Hebreus 10, 25. Sabemos que na jornada, né, nessa caminhada do povo de Deus, Satanás ele sempre agiu e ele sempre vai agir até a volta de Cristo, né? E Satanás sempre procura trabalhar para tirar o povo de Deus do foco, do ideal, e começar a ter hábitos, talvez até ser mal influência. Satanás ele quer usar pessoas, ele quer aproveitar oportunidades para acabar com a família de Deus. E queridos, aqui em Hebreus 10, 25, diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então o que estava acontecendo aqui? Alguns estavam parando de congregar, e a gente percebe que isso também está acontecendo hoje. É costume de alguns que parassem de congregar.
E infelizmente sabemos que é brecha dada para o inimigo trabalhar a vida da pessoa, para que ela pare de congregar, para que ela pare de frequentar os cultos, de dizer que não é necessário na igreja, de que podemos fazer culto somente em casa. Mas isso não é verdade. De acordo com a Bíblia, o ir à igreja, o estar junto, é a vontade de Deus. O próprio Jesus deu exemplo para nós, que nós precisamos, que é importante nós estarmos perante a presença de nosso Deus. Sabemos que quando formos viver uma vida eterna com Cristo, na cidade santa, Nova Jerusalém, vamos ter o privilégio de estar com Ele. E a Bíblia diz que nós vamos precisar sair de onde estamos para ir até Deus perante Ele para o adorá-lo. Olha só que interessante. Então a gente começa a praticar isso aqui, sair do nosso local e ir até Deus. Quando estivermos com Cristo, uma vida para sempre será assim também. Vamos ter que sair do nosso local e ir até Deus para o adorá-lo. Queridos, interessante o que a serva do Senhor, ela diz em Testemunhos Seletos, no capítulo que fala sobre reverência na casa de Deus. Ela diz que a casa de Deus aqui na terra, a igreja, ela é como que a porta do céu. Os cânticos entoados, a palavra ministrada, o sermão, as orações, é o meio que Deus proveu para nos preparar para a Assembleia lá do alto, para o culto, a reunião que vai acontecer lá do alto. Então o céu ele começa aqui. Estarmos na igreja é uma oportunidade que Deus dá de nós estarmos pegando o hábito de estar se preparando para o céu, para o local que será dessa forma. Então é muito importante que nós estejamos aqui. É como um exército de soldados que se reúnem ali em seu batalhão para uma grande batalha, para se prepararem, para treinarem. E a igreja é como se fosse assim, é um local de agrupamento que nos reunimos para nos fortalecer, para aprender como fazer a vontade de Deus e colocar em prática lá fora. Então é um campo de concentração, é um local importante, é um local muito importante. Nós estamos na igreja, pois estamos nos preparando para o céu. Mas, queridos, importante mas eu queria chamar a nossa atenção para uma coisa, que só vir à igreja não é o suficiente. É importante, mas não é o suficiente para que a gente tenha uma boa vida espiritual com Deus, vivendo intimamente, fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. É necessário que a gente vá lá para fora e faça lá fora o que tem que ser feito. É dever da igreja. Eu queria fazer a leitura aqui do manual da nossa igreja, na página 118, que vai falar sobre as reuniões de cultos, Qual o objetivo das reuniões de cultos da igreja? Aqui no capítulo 10 do nosso manual da igreja, diz que o objetivo de todos os cultos e reuniões é adorar a Deus por sua obra criadora e pelos benefícios de sua salvação, compreender sua palavra, seus ensinos e desígnios, comungar uns com os outros em fé e amor, testemunhar de nossa fé pessoal no sacrifício expiatório de Cristo na cruz e aprender como cumprir a comissão evangélica de fazer discípulos em todo o mundo. Olha só. Então, o objetivo do culto também é que nós aqui venhamos aprender a como ir lá para fora e fazer o que tem que ser feito, de fazer discípulos em todo o mundo.
Essa igreja de Deus que está em todo mundo. Então ela tem que fazer discípulo em todo mundo. Queridos, Jesus ele deu exemplo. Jesus ele veio a essa terra, ele veio salvar. E nós percebemos o que ele fez. Ele veio a todo momento ser útil na vida das pessoas. Ele andava entre as pessoas, todos os tipos de pessoas, não fazia acepção, ele curava, aquele que tinha fome, ele multiplicava alimento, ele ia num ponto ali, na necessidade, no momentânea da pessoa, para depois ganhar o coração da pessoa. Linda a história de Jesus tendo aquele encontro com aquela mulher samaritana. Jesus, ele veio salvar. E ele é o nosso exemplo, o nosso maior exemplo. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro 2,9? 1 Pedro 2,9. Todos encontraram? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva,